Sempre que vai chegar um personagem novo no cinema, Cipó Nanquim vem e faz o que, Danielzinho? Tudo sobre ele mesmo. Sobre o personagem, tudo sobre o personagem. Fizemos de Luke Cage, Punho de Ferro, diversos outros, e agora é a vez dele, o primeiro super-herói negro dos quadrinhos, Pantera Negra! Vamos falar tudo sobre esse herói hoje aqui, Daniel, Alexandrinho? Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Que a gente esqueceu. Muito bem, Alexandrinho. Pra começar, já digo que é uma tristeza o personagem no Brasil, porque ele nunca teve revista própria, nunca teve encadernados, muitos encadernados, né? Vou te falar, bem mal publicado em aqui. termos de revista própria, ele também nunca teve tanto destaque lá fora também, sendo bem honesto, né? Mas ele teve, ele tá até agora no volume 5 de publicações dele, né? Destaquezinho. Mas tudo curtinha, né? Não é nada, meu Deus. Teve uma que durou mais de 60 volumes, cara. Sim, eu mas sei, tudo bem. Mas não é um personagem de grande vulto. Com certeza, assim. Ele recentemente vem adquirindo esse merecido status dele. No programa do Jack Kirby, que eu e o Daniel fizemos, a gente conversou sobre o nascimento do Pantera nas histórias do Quarteto, né? Junto com vários outros personagens. O Quarteto Fantástico era a revista mais popular da época na Marvel, eu creio, né? Era tanto porque... que ostentava o título de o melhor gibi do mundo, né? Um negócio assim. E por um período foi realmente, porque era a menina dos olhos do Stan Lee e do Jack Kirby, no auge dos dois criativos e da sintonia máxima entre eles. Tanto é que eles têm uma fase longeva, são 112 edições, se eu não me engano, na sequência. Na sequência. De volumes mensais, né? Na 52, para ser específico, eles criam o Pantera Negra. Sempre que eles precisavam embalar um personagem novo, eles usavam a revista do Quarteto como trampolim pra isso, né? Também. Então lá nasceu o Surfista Prateado, nasceu os Inumanos, nasceu Galactus. Não, foi um negócio criativo e impressionante. O núcleo que o Quarteto Fantástico virou assim pra gênese da Marvel. Da Marvel, como foi fundamental. E aí veio o Pantera Negra em 66, né? Agora aqui no Brasil teve uma coisa muito interessante, porque essa primeira aparição no Pantera demorou muito pra chegar. O Pantera surgiu aqui do nada numa revista do Capitão América, na Capitão Z, que se não me engano acho que foi o número 19, lá na Ebal, lá atrás. Apareceu já na capa, enfrentando o Capitão América, ele era coadjuvante da história, e depois ele apareceu em mais um monte de histórias, sempre como coadjuvante, e nunca tinha sido nem explicado quem ele era. Apresentado de uma forma apropriada. Essa história do Quarteto saiu pela primeira vez já na fase terminal da Marvel, na Ebal, pouco antes da Ebal perder os direitos, na edição 66 do Homem-Aranha. A revista acabou no 74. Quer dizer, um ano depois essa revista acabou. O Quarteto teve revista solo no Brasil, a história não saiu lá, saiu aqui na revista do Homem-Aranha. A edição 52, lá de 1966, que apresenta o Pantera Negra depois foi republicado em diversas ocasiões, inclusive mais recentemente. Esse é bem fácil de contar, acho que ainda é bem fácil, saiu pela Salvat, essa coleção dos clássicos, né? O Quarteto Fantástico, Dia do Juízo Final. E ó, que encadernadinho esse, viu? Aqui tem um arco grande do Quarteto Fantástico enfrentando o Doutor Destino, mas começa o arco nas histórias do Pantera Negra. Isso. Aborda aqui as histórias do Pantera Negra. E também tem a origem dele naquele encadernado vermelho, que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês também. E vou te falar, Danielzinho, que história boa, né? Cara. Que eu li recente pra apresentar o programa e é uma delícia de história, cara. Uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, as histórias mais recentes, os caras em 22 páginas parecem, sei lá, eles levam 6 edições de 22 páginas pra contar coisas e mesmo assim você fica um ponta solto e você não se sente, tipo, pô, podia ter mais, parece que não tem tanta coisa dentro daquele espaço de páginas pra contar. E aí o Stan Lee e o Jack Kirby, cara, com a mesma quantidade de páginas, eles fazem tanta coisa. Tanta coisa, acontece coisa pra caramba. Cada meia página acontece um negócio desse, né? E o Stan Lee é muito consciente disso, ele brinca até na narração, né? Você tava querendo ver o que aconteceu lá? Então faremos um corte abrupto nessa batalha e vai pra outro lugar. Vamos aproveitar nossa narrativa editorial e voltar para cá, não sei o quê. Tem essa brincadeira. O Stan Lee e o Jack Kirby, eles estão assim, muito afinados e eles têm clara noção, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo e pra quem eles estão fazendo. Eles sabem que é um público infanto-juvenil, sabe? E eles não perdem tempo, é um monte de sequência legal pra caramba. Eles, os 52 volumes, eles já desenvolveram o Quarteto Fantástico. Tá, tudo desenvolvido. Muito bem. Uma baita equipe da Marvel. Uma baita equipe. O Coisa, não tem como você não ler essa edição. Se você não conhece nada do Quarteto Fantástico, gostei do Pantera, vou ler essa edição aí. Você vai ler e vai adorar o Coisa. Coisa demais. Simples assim. O Coisa é um dos personagens mais carismáticos da história e eles sabiam trabalhar muito bem. E aí, com o quarteto já estabelecido, eles botam o Pantera Negra. O Pantera Negra, o que ele faz? Ele derrota todos.
Ele pega o quarteto, ele faz um convite lá pra eles pra Wakanda, né? Eles vão conhecer o país, que por si só já é muito criativo. É criado junto, o Wakanda, toda a mitologia em torno do Pantera é inserida aí. Que é uma selva africana, só que na selva tem tecnologia de ponta, assim. Sim. É uma fusão de selvagem com tecnologia de ponta, muito doido. O quarteto chega lá porque o Pantera Negra quer fazer um teste. Se ele conseguir derrotar os 4, ele vai conseguir completar a missão dele aí. Ele tá pronto pra missão dele, que é vingar a morte do pai. Isso a gente vai saber na edição seguinte, porque na primeira edição ele só luta com o quarteto e até então parece um vilão. Que trouxe o quarteto pra armadilha. Inclusive, acho que a capa fala assim, vilão ou herói? Isso, assim, exatamente. E aí você não sabe. Aí quando termina a história e ele derrota o quarteto, no final tem até uma reviravolta, né, Danielzinho? Muito da hora. Mas ele fala, muito bem, eu tô testando vocês e vocês vão saber agora o motivo. E aí na segunda ediçãozinha, na 53, ele conta o passado dele em Wakanda. Por que o Wakanda tem tanta tecnologia assim? Porque lá tem um monte, uma montanha, no qual estão toda a reserva de Vibranium. A única reserva do mundo de Vibranium. De Vibranium na Terra, entendeu? Que é aquele metal que parte dele compõe o escudo do Capitão América, que é um metal que absorve vibrações. Então eles até falam assim, puxa, um metal que absorve vibrações, imagina um míssil feito disso. O míssil não vai ter nenhum problema com vibração no ar, nem nada, ele vai absorver tudo e vai certinho pro alvo e tal. Então é um metal bastante utilizado por vários países, e eles comercializaram pontualmente um pouquinho desse metal e fizeram fortuna com isso. E surge um vilão que é o Garra Sônica. No começo ele é o Klaw, que ele é Ulysses Klaw. Ele é um ambicioso, um cientista ambicioso, super chato lá. Que conseguiu transformar uma máquina que transforma som em coisa sólida. Isso, e aí ele vai lá pra roubar o Vibranium. Tem toda uma ação envolvendo o pai do T'Challa, no caso, né? T'Chaka, O pai do T'Chaka. Ele tá protegendo, ele é o líder ali da tribo. Ele protege nessa batalha, ele acaba sendo morto pelo Klaw. O Pantera Negra ainda menino, o T'Challa ainda menino. Ele pega a arma do Klaw, pega e já sai numa puta cena do Jack Kirby, cara. Linda, que é um molequinho pequenininho assim na selva, cara, e de fundo toda aquela destruição, e ele com uma puta arma e ele sai total. É muito, aqui, muito mano, boa. Olha essa cena, cara. Que puta cena legal, velho. E ele sai e ele acaba tirando o Klaw do lugar, e o Klaw não consegue levar nada, só que fica marcado que ele vai voltar em 10 anos. 10 anos, tem essa profecia, esse negócio aí. Eu gosto das coisas ali, ele não explica muito. Não, vai voltar em 10 anos. É meio doido, mas é o que eu falei, eles têm noção pra quem que é. É pueril, por quê? Porque é de um desenho pra criança, animado, é pra criança mesmo. E eles vão voltar em 10 anos, e aí o T'Challa, sabendo que ele vai voltar, se testa usando o quarteto, e aí ele sabe que vencendo os 4 poderosos do quarteto, ele vai poder vencer... Os heróis mais poderosos, no caso lá, naquela época, os heróis mais poderosos do mundo, ele vai conseguir vencer o Garra Sônica. Quando ele retornar. E aí quando ele retorna, o quarteto ajuda no combate. E aí nisso eles já estão super amigos, assim, o Quarteto Fantástico sai de lá com vários prêmios, vários brindes, vários mimos e presentes. Uma nave voadora. Uma nave, o Tocha Humana sai com uma nave fantástica. Isso, que vai levar e a nave é muito foda, né, cara? Vai levar ele pra próxima aventura. A nave anda por magnetismo, uma parada dessa, né? O Reed Richards fica impressionado. Em 2 edições, o Pantera Negra sai de vilão pra amigo do Quarteto Fantástico, conta toda a origem deles e você tá adorando o personagem. Um dos personagens assim, mais badass da Marvel. Seguindo em frente, o interessante é que aqui no Brasil o Pantera Negra ele continua sendo publicado como coadjuvante nas revistas da Block, aparecendo em coisas da RGE. Tal. E aí ele foi ganhar a revista solo, na verdade revista solo não, ele ganhou as primeiras histórias solo dele só lá na frente, nos anos 70, que foi na Jungle Action. E ele saiu aqui no Brasil em Super Aventuras Marvel. Aqui temos algumas edições, ele tá até no destaque da capa aqui. Essa foi a estreia dele, então ele tá na página na 2. Num cantinho da capa. Num cantinho. Assim. Essa na edição 7, na verdade é uma revista dos Vingadores, em que tem a origem dele. E a Super Aventura 19 tem o grande confronto dele com o terror negro. A Jungle Action era uma revista que, obviamente, trazia personagens de selva, né? Ele estreou na edição 6 e ela foi roteirizada pelo Doug McGregor. Com desenhos incríveis do Rich Buckler. Ninguém fala muito do Rich Buckler, mas ele era muito bom. Isso foi
A moda do que o Frank Miller fez, do que o Jim Starlin fez, o John Byrne também, essa galera estava revolucionando a linguagem dos quadrinhos nos anos 70 e posteriormente anos 80, o Don McGregor e o Rich Buckler fizeram também aí. Eles acabaram fazendo uma revolução sem querer, né? Porque eles entraram nessa revista... Eu não acho que foi sem querer, não. Acho que o Don McGregor sabia exatamente o que ele estava fazendo. Não, eu digo sem querer porque depois ele não imaginou que isso fosse virar prática comum no mercado, sabe? Então ele ditou moda sem querer, sabe? Ele tava simplesmente contando a história dele, sacou? Porque a Jungle Action era uma revista que já existia na Marvel e o Don McGregor achava que ela estava sendo mal aproveitada. Então quando ele recebeu a missão de cuidar da revista, ele falou, eu vou colocar aqui o Pantera Negra. Porque o Pantera Negra, como você falou, até então era coadjuvante. Apareceu depois do quarteto numa história do Capitão América, em que o Capitão América até fala pra ele ser o substituto dele nos Vingadores. E aí depois ele vai para os Vingadores e assim fica. Aí ele é inserido no Jungle Action, nesse número 6, e do número 6 ao número 18, o cara conta uma história continuada de mais de 200 páginas, uma epopeia chamada de Panther's Rage. E isso era incomum na época, não existiam arcos tão longos. Então 40 anos atrás o cara fez uma história comprida, que foi uma das primeiras a poder ser compilada como uma história em graphic novel. Entendeu? Então ele é precursor desses longos arcos de personagens, coisa que hoje em dia é super comum. A Marvel e a DC já trabalham vários números para depois compilá-los em encadernados. E Panther's Rage foi isso, cara. Naquela época, imagina, era normal você ter duas histórias. Duas, igual ter do quatro já era um negócio, putz. O cara teve um monte, das 6 até a 18, Alexandre. E o texto do McGregor é um texto bastante filosófico, assim, bem verborrágico até, em que ele bota umas questões do Pantera Negra no país dele, comandando mesmo, sabe? Porque porque ele é um soberano, ele é o chefe de Estado. Exatamente. O que o Capitão América era para os Estados Unidos, o T'Challa era para a África. Entendeu? Para Wakanda, principalmente, né? Era um Capitão América mesmo, e se equiparando, inclusive, em poder. E aí o Pantera Negra ele aparecia também marginalmente nas histórias dos Vingadores e tal. Só ele entrou nos Vingadores para espionar os Vingadores. Pra espionar, o pai dele falava assim... Na fase do Roy Thomas. O pai dele falava assim, você sempre tem que estar 2 passos à frente dos seus inimigos e 3 na frente dos seus aliados. Então ele entrou lá, porque ele sabia que eles eram super-heróis poderosíssimos, entrou para espionar, para caso um dia eles viessem a ser um problema para Wakanda. Então ele é baita de um estrategista, cara. E aí, a gente falou de Jack Kirby, a segunda fase solo dele, do personagem importante, foi justamente pelo Kirby. Foi, depois que ele saiu da Jungle Action. Quando o Kirby volta pra Marvel em 75, e logo poucos anos depois, em 77, ele começa uma saga só dele, escrita, desenhada e editada pelo próprio Kirby. E aí o Jack Kirby brilha sozinho, faz a história que ele quer, o personagem ele que criou, e a arte dele tá fantástica, eu acho espetacular o traço dele aqui, depois as cores que a Marvel coloca. Vocês estão vendo exemplos aí na tela, cara. É muito demais, muito bonito, muito legal. E é aquela criatividade insana que só o Jack Kirby tinha, de você falava, meu Deus, pra onde vai parar essa história assim? A primeira história já é completamente maluca, o Pantera se alia a um anão lá com um colecionador de itens raríssimos, um anão super esquisito, o Mr. Little, não sei nem se ele foi traduzido aqui no Brasil, se saiu essa fase. Eu acho que essa fase não saiu, viu, cara? Acho que não, né? Me recordo, cara. Eu também não. Também. Esse Mr. Little, e o Mr. Little tá procurando um sapo que fazia parte dos tesouros do rei Salomão. Só que um detalhe, o sapo, né, de metal assim, um sapo esquisito, só que esse sapinho é uma máquina do tempo. E o Pantera Negra tá ajudando esse Mr. Little aí, porque ele mencionou o pai dele numa carta e tal. É uma loucura. A criatividade do Kirby. Eles chegam esse sapo, logo na primeira cena, assim, eles já chegam no sapo, e aí tem toda essa história. E ocasionalmente o sapo acontece umas coisas com ele lá no meio da aventura, e traz um cavaleiro medieval pros tempos atuais. Aí começa essa viagem temporal, uma puta de uma loucura insana em todas as edições. Olha! Você nunca sabe onde vai parar, porque é aquilo, é o Kirby fazendo o que ele queria, do jeito que ele queria. Livre, leve e solto, e tá sendo completamente pirado. E essa piração não agradou muito na época, cara. Não agradou. Infelizmente não agradou muito, ele permaneceu na edição até o volume 12, depois ele quis cuidar de outros personagens, e a revista acabou sendo cancelada depois no volume 18. São só... Tem 2 volumes compilados gringos. Se esses volumes estiverem na Amazon, está linkado na nossa descrição para você comprar e ajudar o canal, porque é Pantera Negra por Jack Kirby. Vale a pena, vale a pena. É animal. Não, apesar de não ter feito sucesso na época, hoje ela é extremamente bem vista, essa saga. Como tudo que o Como uma das fez. melhores fases do Pantera Negra, hoje em dia. É fantástico. O público na época não estava preparado para a cabeça dele, não. Não tava. Tava muito à frente do tempo dele, visionário assim. Posteriormente, o Pantera Negra ele ganhou algumas minisséries. Ele ficou sem revista solo mensal e foi para minisséries, isso. Exato, sem revista solo. E quem desenhou essas minisséries foi o Dennis Coleman, que
que fez o Questão, tá? Um puta cara bacana pra caramba. E o texto era do Peter Gillis. Isso. E a primeira dessas minisséries saiu aqui no Brasil pela editora Globo. Sim, a primeira das 2 minisséries que fez saiu em 2 volumes. Foi meu primeiro contato. A primeira vez que eu vi um Pantera Negra foi essa capa aqui. Foi essa capa? Foi 2 dessa capa. É que a gente tava conversando outro dia e você achava que era em Super Aventuras Marvel, mas não, é na própria minissérie. Eu não sei como eu tenho essa daqui a 2, depois de um tempo eu comprei a 1. A história não é muito bacana, não? Não, a história é boa. Eu não acho muito legal. Pô, eu tava relendo, envolve o Apartheid e tal, é o Pantera Negra com questões de libertação de escravos na África, várias rebeliões civis acontecendo, e ele ao mesmo tempo tá perdendo... Eu achei ela bem datada, cara. Nossa, eu adoro a arte. Muito boa, cara. E ele tá perdendo os poderes dele porque dizem que ele tem aqueles poderes por causa do espírito do Pantera, né? Tem toda uma mitologia, né? Toda uma religião de deuses Pantera que estão intactas em Wakanda até hoje. O poder dele é por causa do espírito da Pantera e também por causa de ervas que ele cheirou e que ele comeu na época, são umas ervas misteriosas. O ervas já tava no Stan Lee. No Stan Lee, sim, exatamente. Depois veio o negócio da religião dos Panteras Negras e tal. Mas é uma boa minissérie e estava na editora Globo porque... Quase tudo era da Abril. Sobrou um tiquinho uma rebinha. Aí a Globo pegou Excalibur, Motoqueiro Fantasma, Pantera Negra e umas outras... Isso, exatamente. A ideia deles era entrar de sola, mas não conseguiram. Não conseguiram, exato. Depois disso... A segunda minissérie foi do próprio Don McGregor, cabe dizer que a gente falou que tinha 2, do lado do Jungle Action, e nunca saiu no Brasil também essa segunda minissérie dele. Don McGregor? Não. O Don McGregor fez, das 2 minisséries que saíram uma foi essa e a outra foi o Don McGregor voltando ao título. Tá. E nunca saiu no Brasil. Nunca saiu no Brasil. E não saiu no Brasil também, até onde eu sei, posso estar enganado, mas eu me recordo de cabeça que o Pantera, na sequência, teve uma fase longeva dentro do selo Marvel Knights. E isso aí foi escrito pelo Christopher Priest. Sim, que foi uma revolução no personagem também, cara. Ele trouxe vários elementos pro personagem. Essa foi que você falou que já teve uma saga, uma 60 revista, edições, 60 que eu falei edições. no começo. Foi essa revista aí. E a Panini publicou pouca coisa na Marvel Knights, né? E na época, essa fase do Christopher Priest, segundo declarações do próprio Priest, foi uma fase que trouxe muitos leitores negros pro meio dos super-heróis, assim, porque ele respeitou muito essa cultura negra, sabe? E ele desenvolveu principalmente o Wakanda, saca? Acrescentou muita coisa e colocando o Pantera Negra à frente como governante, assim. E aí, seguindo em frente, veio a fase mais conhecida do personagem atualmente, que é a do Reginald Hudlin e do John Romita Jr., que é essa daí que o Daniel tem em mãos. Também foi compilado em Quem é o Pantera Negra da Salvat, número 38. Já é a 4ª série solo do personagem. Isso é muito longevo, tá? A Salvat compilou o primeiro arco. O primeiro arco. O restante saiu aqui pela Panini, inicialmente na revista do Demolidor, e depois migrou, quando o Demolidor foi cancelada, para Marvel Action. Teve até uma edição que saiu numa revista dos X-Men, que tinha um arco semelhante, assim, e depois Marvel Action. E já começa, essa lei que começa com o Pantera dando uma surra no Capitão América, né? Sim, logo no começo, acho que na segunda ou terceira edição, eles explicam que o Wakanda sempre foi um país neutro nas guerras e tudo mais. Ele só se posicionava quando tentavam invadi-lo ou representava qualquer perigo para a fronteira dele. E todo inimigo de Wakanda que tentava entrar lá, eles dizimavam. Simples assim. Foi uma sacada do Historicamente, o Wakanda é impenetrável. E na Segunda Guerra Mundial, o Capitão América vai para lá, manda dos Estados Unidos e toma uma piaba também. E toma uma piaba do pai do Pantera, né? Isso, do pai do Pantera. Não, começa a história mostrando uma tribo rival tentando conquistar e sendo rechaçada totalmente. Aí depois vão os colonizadores da Europa e também são rechaçados com uma tecnologia que eles não sabiam que tinha. E aí mostra esse lance a treta do Capitão América e do Pantera é muito boa e virou uma animação, sabia disso? Não. Em 2010 saiu uma animaçãozinha que o próprio Reginald Hudlin fez e tem no YouTube, dá pra você ver. Ele expande a luta na animação. A ideia do Reginald Hudlin é o seguinte, gente, esse personagem já tá por aí desde 66 e ele é muito foda. Muito. Vocês não sabem, mas ele é muito foda. Deixa eu mostrar como. Tá vendo esse cara? É o Capitão América, né? Ele é foda. Olha o que o Pantera faz com ele. Isso, exato, cara. E ele derrotou todo o quarteto lá no passado. Ele amplia bem a mitologia e respeita muita coisa do que foi feito. E ele antes, acrescenta. Tanto é que ele respeita tudo que o Stan Lee e o Jack Kirby fez. E o vilão que ele encontra logo nesse primeiro arco, o cara que tá comandando por trás, é o Garra Sônica de novo. O que ele amplia na parada? Inicialmente, lá na fase do Kirby, o Wakanda só se tornou uma terra tecnológica por causa do próprio T'Challa. O T'Challa estudou em vários lugares fodas ao redor do mundo e voltou para Wakanda e fez a tecnologia avançar. O Reginald Hudlin fala que não, que sempre se desenvolveu tecnologicamente ao longo dos tempos
o Wakanda. Então isso não é um mérito do próprio Pantera. E ele faz a mesma coisa do Fantasma. É passado de pai para filho. O manto passa de pai para filho. Isso, na época do Kirby ele foi o primeiro. É mais do que de pai para filho. Tem um confronto todo anualmente. Pra ver quem vai ser o Pantera. Não é de pai para filho não, é do confronto. Se o Pantera é desmoralizado e perde lá, quem ganhou assume. Alguém então, pode desafiar o Pantera. Sempre vai ser o melhor guerreiro de Wakanda. Surge sempre um torneio, se não me engano, em que alguém pode, por livre e espontânea vontade, ir lá e desafiar e tentar pegar o uniforme pra si. Isso. Porque na época, o Pantera Negra, do Kirby, ele só cria o uniforme pra enfrentar o Ulysses Claw. E depois o quarteto que incentiva, não, continua com o uniforme, é mais um herói. O mundo precisa de mais heróis. De mais heróis e tal. Aí não, aí o Pantera Negra sempre foi uma guarda que protege o Wakanda e que cuida de todos os círculos, social, político, religioso, etc. Então ele amplia pra caramba o negócio. É puta ideia, né, cara? E foi nessa série aí, também foi longa, que aconteceu o casamento do século, número 18. Né? Que é ele e a Aurora, da Tempestade, os X-Men, eles se casaram. O que eu achei que fez muito sentido na época, cara. Foi muito legal. Eu não gostei da Marvel ter desfeito essas coisas. cara. Depois eles se separaram, né? Eu não gostei mesmo, porque eu achei que era legal pra caramba. Mas ele mexe, eles voltam a ter uma fé, assim, né, Alexandrinha? Porque a Aurora, durante um período, ficou afastada a ideia dela daquele estigma de deusa que ela tinha. Mas bem no início da fase dos X-Men era isso, né? E, porra, cara... tinha tudo a ver. Tudo a ver. A ideia do Reginald Hudlin, ele falou assim: eu queria fazer uma história em que, se no futuro fossem fazer um filme do Pantera, a minha pudesse servir como base para o filme. E agora tá tendo filme e eu acho que vai ter muita coisa tirada desse arco. Eu acho que sim. E expandiu bem expande a mitologia e traz muitos fãs novos. É uma das séries que mais trouxe gente assim pro Pantera Negra, né? Sim. Já pega o John Romita Jr., que é um grande astro, um monstro, né? Faz aí faz um monte de coisa e já chama atenção, e depois o roteiro é muito bem desenvolvido e a saga inteira. Eu quero ler o resto, porque eu nunca li. Porque termina num gancho, ele acaba a saga do quem é o Pantera Negra e termina num gancho pra uma próxima que não tem na Salvati, deixa muito vontade de ler, cara. Eu vou ter que pegar da Panini. Marvel Action da Panini. Sabe por que chama quem é o Pantera Negra? Não. Quando o Reginald Hudlin foi falar, ele era diretor de cinema, esse cara. E quando ele falou pros amigos dele, puta, vou desenhar uma série pra Marvel, os caras falaram assim, qual série? Pantera Negra. Aí os caras falaram, quem é o Pantera Negra? Aí ele falou, puta, é um baita personagem desse e os caras não conhecem? Aí ele falou, vou explicar quem é o Pantera. Então se você não conhece o personagem, começa daí que você vai entender tudo sobre ele. E depois disso, ele começou a ter cada vez mais a relevância e atuância dentro do universo Marvel. Sim, cada vez mais. Pra chegar ao ponto que tá hoje. Ele chegou nessa época a ser, dentro dessa fase aí, a ser convidado pra fazer parte dos Illuminati, mano. Que é aquele grupo do Professor Xavier, o Homem de Ferro, o Namor, né, o Raio Negro, as maiores mentes do universo Marvel tentando controlar tudo nos bastidores. No início ele nega, ele fala, muito poder nas mãos de um pequeno grupo corrompe. E depois ele acabou fazendo parte. Aí, também nessa fase, tem a época da invasão secreta. E saiu um excelente arco dentro dessa revista aqui da Salvati, que é o arco do Jason Aaron. O Jason Aaron, ele pega a fase da invasão secreta, que os Skrulls tomaram conta da Terra toda. E o Wakanda, o que aconteceu com o Wakanda durante a invasão secreta? O Wakanda nunca foi invadida, como o Danielzinho falou antes. E os Skrulls acham que vão chegar lá arregaçando. Não, os nossos agentes já estão lá infiltrados, eles vão acabar com a tecnologia deles, vão chegar lá arregaçando. Quando eles chegam, velho, as cabeças dos Skrulls estão tudo empaladas numas lanças assim, mano. E é uma baita de uma guerra entre os Skrulls e os Wakandanos, cara. Puta arco de histórias aqui dentro. Quando ele acerta a mão, ele acerta. Gosto muito do E aqui tem, sabe quem age em parceria nesse gibi? Tempestade e o Pantera Negra. Eles juntos que defendem o Wakanda na frente do exército, cara. Da hora. É um belo de um arco de histórias isso daí, mano. Bom, então, seguindo em frente, teve umas coisas que rolaram assim, ele vira o Demolidor naquela fase pós-Terra das Sombras. Isso, fica Black Panther, The Man Without Fear, né, em vez de Demolidor. The Man Without Fear, ele toma contra a revista Demolidor. A irmã dele vira a Pantera Negra. Até hoje a irmã dele tá com... Bom, não sei, até pra nós essas fases dos Vingadores, não sei depois de todo Nova Marvel, mas ela vira a Shuri. A Shuri. Ela vira a líder de Wakanda, enquanto ele tá lá no Nova York. E enquanto a Shuri tá no lugar, ele entra pros Vingadores. E aí é essa revista aí, Adrianzinho. Os Novos Vingadores está sendo compilado pela Panini. Todo o arco é do Hickman, que é atualmente um dos maiores desenhistas, roteiristas da Marvel. Fundamental, assim, para as grandes sagas, fundamental. Né? E ele coloca o Pantera Negra em papel de destaque mesmo. Tanto é que a capa é o Pantera Negra. Tá ali, é ele lá. E ele topou entrar pros Illuminati agora, ele tá fazendo parte dos Illuminati. E ele, junto com os Illuminati, estão rechaçando um negócio assim,
universal, multidimensional, que tá envolvendo várias terras. É uma baita história. E aí, velho, o Pantera Negra, você vê o quanto ele é inteligente, cara. Porque a gente não falou até agora, mas ele é cientista também, mano. Ele é um cientista. Ele é tipo o Hank Pym também, sabe? Ele é um puta cientista e ele é muito foda. A afinidade dele inicial com o Reed Richards é justamente essa. É justamente essa, exatamente. E ele é até, às vezes, mais inteligente. Ele tá até à frente, às vezes, do Reed Richards. Esse arco aqui começa uma treta entre Wakanda e Atlântida do Namor, que é muito boa, cara, é muito boa. Aliás, a Wakanda foi destruída por Atlântida na época do Vingadores vs X-Men, e ele teve vingança, bater, deu um cacete no Namor, não é nessa revista aqui não, é em outra. E aqui começam novos conflitos entre Wakanda e Atlântida. É uma excelente história e é desenhada por brasileiro, pelo Mike Deodato, que desenha muito, muito, muito. Acho que dentro do universo Marvel, a fase mais importante do personagem é essa aí do Jonathan Hickman, porque ele está extremamente atuante e relevante nas grandes sagas, inclusive. Com certeza. Né? Por isso que essa fase aí é interessante de você correr atrás, seja nas mensaizinhas ou no encadernado. Diz aí, vai estrear o filme do Pantera o ano que vem, será que ele vai ganhar a revista solo no Brasil pela primeira vez? Ah, todo mundo ganhou, cara. Doutor Estranho. Tá sendo a tendência, Mulher Maravilha. Guardiões. Doutor Estranho, Guardiões, né? Tudo tá ganhando, né? É capaz ele ganhar. Ele, inclusive, já foi relançado nesse selo totalmente nova Marvel. E podia trazer uns clássicos, né? Pegar aquelas caixas lá, lança 4 volumes da fase do McGregor, que você falou. Coleção Histórica assim, né? Marvel. Coleção Histórica. Podia dar espaço pra essas boas sagas de tempos atrás. Né? É isso então, galera, que venha o filme do Pantera Negra. Ele já foi super legal no Guerra Civil. Adorei o personagem lá, foda, né? Ele no Guerra Civil. Muito legal, e o trailer dele também eu gostei bastante. Gostei, o trailer do filme muito Promete. bom. Então que venha Pantera Negra, esses são os quadrinhos, a gente deu uma pincelada aqui. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Agora deixa seu joinha, compartilha, comenta aí e é isso. Compartilha com quem? Compartilha com amigos, inimigos e familiares. Não pode ser raça isso. Agora, quando sair o filme, a gente não vai voltar pra falar, porque a gente não fala mais Não fala mais de filme. É isso. A gente só prepara o terreno. Confira esses quadrinhos quarentena. Dealing is treacherous things. Legends said Ellen's a spawn out of hell. The myth is my mama's a murderous queen. Yo, like it in like in Godfather 1. You get the gun as I christen my son. If I die today in this hell, I should pay. Tell the Lord Mikey said, fuck, it was fun. Every new record's my dick in a pot. We get a doozy, them rulers a lot. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a